Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem que já tá aí? Silvana, bem-vinda, Silvana. Luiz, Henrique, sejam bem-vindos. Vão dizendo de onde vocês são, se vocês são síndicos, se vocês são de alguma administradora, se vocês são curiosos pelo assunto, são condôminos que querem melhorar a condição do seu condomínio. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Atílio. Oi, Fábio. Sejam muito bem-vindos à live do Condo Conta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. E nesse mês da mulher, as nossas lives terão participação exclusivas e especiais de mulheres que são exemplos aí para o nosso mercado. É com muita honra que hoje a gente tem mais uma convidada aí ilustre. Saul, boa noite, Neri, Vanessa, já está chegando, Vanessa, logo, logo eu te chamo. E vocês podem, então, esquecer as burocracias, as filas, pagamento de tarifa, pagamento de manutenção de conta, de emissão de boleto, cancelamento de boleto, segunda via, TEDs. Aqui no Condo Conta, a tarifa é 100% zero. Exatamente, 100% zero. E além disso, nós temos aí os produtos, né, e serviços financeiros para os condomínios, que são financiamentos, receita garantida, seguro e por aí vai. Eu sou Simone Valmórbida, especialista condominial aqui no Condo Conta. E hoje o nosso tema é comunicação condominial. Quais são as alternativas mais eficazes? E ninguém menos para nos falar sobre isso, sobre esse tema tão polêmico, né? E tão importante para falar com a gente hoje, com o nosso público tão querido. E para nos dizer, né, quais são as diversas formas aí, canal de comunicação, nós recebemos então a síndica profissional Vanessa Muniz. Vanessa, se prepare, meu bem. Deixa eu te chamar aqui. Vanessa, tu pode pedir para entrar, que aí eu te aceito. Ainda não vejo o teu pedido aqui. Pessoal, logo, logo a Vanessa está entrando. Vamos só aguardar o pedido dela. Boa noite, Marcos. Para cima, querido. É isso aí. Bora para cima, que hoje a gente tem muito papo interessante aqui. Vanessa, eu preciso que tu solicite a tua entrada aqui no ao vivo. Por gentileza. Agora sim. Agora vai dar. Olá! Olá,
como vai? Boa noite, tudo Boa bem? noite, Vanessa. Tudo bem? E contigo? Eu tô bem, graças a Deus, estou muito bem, Que felicíssima pelo bom. convite nesse mês Imagina. incrível, foi comemorado o dia, está sendo, né, ainda todos os dias, mas o Dia das Mulheres. Fiquei muito honrada, muito feliz com o convite. A gente que tem a honra de conseguir aí, né, a tua presença, viu, Vanessa? Muito prazer em te conhecer, eu, Simone. Tenho certeza que a nossa troca aqui vai ser muito especial. E como tu bem falaste, por ser o nosso mês, né, o mês que a gente comemora aí as nossas conquistas, né, todo esse espaço aí que a gente tem cada vez maior no mercado e no mercado de condomínios. Então, quero que tu te sintas muito à vontade, muito tranquila, que realmente é para a gente bater um papo, como se a gente estivesse numa mesa tomando um cafezinho. Eu queria Perfeito. que tu, queria que tu te apresentasse, fica bem à vontade, a palavra é tua. Olha, primeiramente, como eu disse, uma alegria estar aqui nesse mês tão especial, falando com pessoas tão incríveis. Eu tenho visto muitos colegas, muitos amigos entrando para participar dessa live, então tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Espero efetivamente conseguir passar tudo aquilo que eu tenho em mente. Que tu Eu conhece, sou, né? Boa. exatamente. Olha, eu sou advogada, advogada na área de família e sucessões, na área condominial. Eu sou síndica, esse ano eu completo 10 anos, síndica profissional, tenho a certificação da Fundação Vanzolini de São Paulo, da USP. Hoje trabalho dando mentorias, principalmente para síndicos que estão começando as suas carreiras e síndicos orgânicos, síndicos moradores. Dou mentoria com coaching sistêmico, sou facilitadora em na área de direito de família. Sou membro da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo e da OAB Nacional. Trabalho bastante com relação a comportamento humano e hoje nos condomínios, efetivamente, o que a gente mais tem como desafio é realmente lidar com o outro, lidar com o comportamento do outro. E é isso, esse é um pequeno resumo aí do meu currículo, daquilo que eu faço no meu dia a dia. Hoje eu falo que eu respiro condomínio. Se bobear nos assuntos de família, a gente traz numa mesa de almoço, de jantar com o filho, com o namorado, com o pai, com a mãe, assuntos de condomínio, e a gente tem que até se segurar para não ultrapassar o limite, né, do que é a vida do condomínio e o que é a nossa vida privada. Acredito, acredito, porque a gente acaba que toma uma proporção que a gente nem percebe, né? Pela própria consonância e do gostar de fazer isso, né, Vanessa? Então, realmente a gente tem que cuidar. Mas hoje a gente tem um Verdade. assunto muito importante, né? Dentro desse meio de gestão condominial, que na verdade comunicação é fundamental em qualquer área. Mas aqui, né, no nosso mercado, nós temos o desafio por por se tratar, né, de não existe um decisor, existe uma assembleia, existe um coletivo, né, então todos têm que estar na mesma página, e isso realmente é bastante desafiador, e faz parte de uma boa gestão, né. Então eu queria começar aqui, né, com algumas curiosidades e algumas coisas que são mais interessantes, porque não vai dar para falar tudo. Queria começar te perguntando qual que é a importância de ter canais, né, de comunicação bem estabelecidos nos condomínios. Olha, hoje os canais de comunicação são imprescindíveis para qualquer gestor fazer uma boa sindicatura dentro dos condomínios que ele é contratado. Hoje, a gente tem que perceber que existem condomínios com diversos DNAs, diversos perfis, diversos públicos, e a gente tem que procurar, por isso que é desafiador, atender a todas essas demandas, a todo esse público. Hoje nós temos condomínios que são completamente tecnológicos. Se você falar na comunicação por meio de papel, ele já fala, puxa,
você é uma síndica meio antiquada. Então, o ideal, quando o síndico assume um condomínio, é primeiramente verificar o perfil de cada condomínio para estabelecer as regras de comunicação. Uma vez estabelecidas as regras de comunicação, aprová-las em assembleia. E quais são esses meios de comunicação? Hoje a gente lida, né? Antigamente era tudo naquela coisa do pombo correio, aí depois passou-se para a fase do papel, papelzinho embaixo das portas, ou depois passou-se as comunicações ainda escritas nas caixas de correio, né? Nas questões, os e-mails, e aí já comunicação escrita e e-mail já não eram mais suficientes. Porque eu não tenho tempo de abrir e-mails, as moradores falam, aí ele fala, tem que ter no elevador. Aí a gente começou com as questões do Hello, questão do Elemídia, e todos os elevadores hoje de condomínios que você vai visitar parentes ou no seu próprio condomínio, você vê os canais de televisores, né, de comunicação, para que ninguém perca nenhum tipo de informação da comunidade onde resolveu viver por falta de tempo. Circulares, comunicação, ela é tão importante que hoje a gente tem que pegar todos os públicos, né? Aquelas pessoas que não gostam de ler, aquelas que gostam de ler e são habituadas às imagens. Então, você tem que atrair o seu público de todas as frentes. Recentemente, num condomínio que eu sou síndica, para mim foi até uma grande surpresa. Um dos conselheiros chegou para mim e disse, Vanessa, isso porque lá nós temos lista de transmissão do WhatsApp, porque todo mundo hoje tem o WhatsApp. Nós temos a comunicação oficial da administradora. Nós temos a comunicação através de um aplicativo de conectividade condominial. E ainda nós temos as comunicações nos elevadores, nos quadros de aviso, ou seja, em todos os lugares. E aí ele disse, não é suficiente. Nós queremos agora que imprimir os papéis e colocar embaixo das portas. Eu falei, como é? A gente vai ter que ter um retrocesso e trazer a comunicação por debaixo das portas? Imaginem só os pets comendo os papéis. Aí ele disse, não, mas olha, tem que verificar a questão de que tem gente que não gosta de ler, tem gente que não vê o elevador, tem gente... Eu pensei, puxa vida, nós avançamos tanto e agora nós também temos que, para atender determinados públicos, retroceder. Então, o síndico, ele fica num grande desafio em seguir o que é tecnologia e retroceder a antigos padrões para que os moradores que dizem que não tem tempo, que não conseguiram ler, aonde é que está a comunicação, está em todos os meios, mas ele alega que não viu. E aí, uma coisa curiosa também, em outro condomínio, eles disseram, olha, a gente tem que começar agora a criar banners. Aí eu disse, uau, interessante, vamos contratar uma empresa de comunicação visual e vamos sim também fazer banners de comunicação interna para que ninguém alegue ignorância. Então, veja, todo tipo de comunicação vale a pena dentro de um condomínio. E a gente só vai saber o tipo de comunicação estando neste condomínio, conhecendo o nosso público, sabendo quais são as ansiedades deste público. Eu vejo pessoas de idade falando assim, mas eu não recebi a comunicação. Aí você vai verificar na lista de transmissão e verifica que ela recebeu. Você verifica no aplicativo de conectividade condominial, você vê que a pessoa também recebeu. Existe uma certa preguiça e insatisfação natural das pessoas, onde tudo que você fizer, efetivamente, você não vai atender. Nós não vamos, de forma alguma, atender 100% dos moradores. E mesmo atendendo, existem pessoas que são infelizes, que são pessoas que muitas vezes têm tempo ocioso, não têm o que fazer, e efetivamente vai criticar da mesma forma. Então, tem condomínios que eu falo assim, nossa, se bobear, eu tenho que só ficar fazendo comunicados, a administradora vai passar o tempo todo fazendo comunicados, e o ser humano, por natureza, não todos, mas uma minoria, graças a Deus, são pessoas que são insatisfeitas e sempre serão insatisfeitas. E a gente, como povos, síndicos povos que somos, a gente vai tentar buscar atender. O que eu percebo também por conta da comunicação nos condomínios é que os síndicos estão se tornando grandes concierges. Quando a gente tem que atender
atender aos moradores desta forma, até desumana de comunicação, porque hoje ninguém pode alegar ignorância, né, com relação à questão da comunicação. Você tem que caminhar para frente, você tem que caminhar para trás. Daqui a pouco nós estamos tendo pombos correios verdadeiramente nos condomínios, porque não vai atender 100%, mas tendo comunicações efetivas, comprovação daquilo que fez, e essa comunicação também ser clara, ser bem redigida, ser bem feita, isso vale muito a pena. Então, tem que ter uma comunicação, sim, mas essa comunicação também deve ser eficiente e, efetivamente, aquele que emite, aquele que passa a informação, ele tem que saber fazê-lo da melhor forma. Uma outra comunicação, os síndicos gravando hoje áudios no WhatsApp para o morador entender, ele grava vídeos, ele faz quase mímicas, inclusive, para que os moradores também, assim, entendam. Parece meio bizarro, meio sarcástico o modo, às vezes, como eu trago algumas situações, mas é que a gente tem percebido isso nos condomínios, que a comunicação ela não pode falhar nunca e cada vez mais a exigência é maior e cada vez parece que quanto mais se comunica, menos as pessoas querem entender aquilo que está sendo passado. Isso no universo condominial. Perfeito, falou perfeitamente, e eu acho que essa ênfase que tu dá, muitas vezes com esse sarcasmo necessário, é justamente para chamar a atenção de pontos tão sensíveis, né, Vanessa? Porque Exatamente. é bem como tu falou, o ser humano ele tende a ouvir só o que ele quer, a entender só o que convém, né? E muitas vezes ele joga isso para o outro lado, para quem está comunicando como ineficiência. Então, acho que está corretíssima a tua colocação para se cercar de todos os lados. A minha próxima pergunta ia ser como planejar isso, né? E eu já entendi que tu já respondeu. Me corrija se eu estiver enganada, mas eu entendi que é baseado no conhecimento e no perfil do condomínio. A gente, né, vocês conseguem entender qual que é o melhor tipo, nível, modelo de comunicação. É isso? Exatamente. Olha uma questão importante. Eu tenho um condomínio onde o meu público, a maior parte dos moradores, condomínio pequeno, uma única torre, poucas unidades. Os moradores, na sua integralidade, são pessoas doutores, juízes, desembargadores. Qual o nível de comunicação que eles querem dentro do condomínio? Eles querem uma comunicação assertiva, muito bem redigida e com palavras que não levem ao populismo. Olha isso, hein? Você fala assim, nossa, que coisa. Tanto é que o nível de escolha do candidato leva em considerações esses quesitos. Eu tenho condomínios que são mais populares, que efetivamente querem uma comunicação mais light, mais tranquila, com termos não tão rebuscados. E para mim, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade na comunicação, porque eu falo isso, porque às vezes como advogada você fica, imagina, mais de 20 anos na área jurídica, você acaba tendo uma linguagem um pouco diferenciada, mas isso não significa que você não tenha que se enquadrar ao público que você está lidando. Pessoas de idade não gostam de ler comunicados com a letra miudinha. Você não vai trazer comunicados com a letra miudinha. Por isso que a forma da comunicação também é importante. Como ela vai se apresentar. Você vai ler miudinho, a pessoa com idade que usa óculos, até eu mesmo que já uso óculos, você não vai enxergar. Então, até esta questão da forma como a comunicação acontece, também deve ser verificada. Com certeza, muito bom. Quais são os principais canais? Tu citou aqui vários, né? Mas se tu puder, assim, falar um pouquinho mais sobre cada um, os que tu mais usa. Olha, hoje a lista de transmissão do WhatsApp, que é muito rápida, os moradores praticamente, ninguém hoje vai ao banheiro sem levar o seu celular. O Bem site, isso.
a própria comunicação que vem das administradoras, né? Elas acabam também sendo comunicações oficiais. E o aplicativo de conectividade condominial que eu uso nos condomínios e os elevadores, a comunicação nos elevadores. Hoje, estas são as comunicações principais. Eu, particularmente, até por questões de sustentabilidade, eu evito comunicados por meio de papel, né? Hoje quase ninguém tenho trazido essas questões aos meus prédios para a gente evitar comunicação papel. A gente economiza com isso e ainda, obviamente, auxilia no meio ambiente, né? Muito bom. E como que a tecnologia influencia nessa comunicação toda? Ela traz celeridade, efetividade e dinamismo na comunicação. Né? Quando você tem quando você traz a tecnologia junto com o elemento humano para trabalhar em prol de uma comunicação que chegue a todos os públicos, não há como dar errado. Você alcança muito mais pessoas. Imagine só, se de repente você só ficar atrelado a como era antigamente, comunicados que vinham da administradora. Hoje, com as listas de transmissão, aplicativos de conectividade da onde eu estiver, não é? Eu posso estar em qualquer outro país do mundo, eu vou receber no mesmo momento que os meus moradores que estão lá na edificação, a mesma comunicação e ao mesmo tempo eu também vou ter acesso e vou conseguir me comunicar, vou conseguir trocar informações em tempo real. Então, não tem como a tecnologia hoje, eu não vejo, né? Eu não vejo como a tecnologia hoje não avançar cada vez mais. Essas situações que eu passei a você, de fazer banner, colocar comunicado por debaixo da porta, é um retrocesso. Respeito muito aquelas pessoas que defendem ainda esse tipo de comunicação, mas é um retrocesso, porque hoje o mundo inteiro está digital, está tecnológico, e as tendências são essas. Hoje, você vai emitir um bilhete para viajar para qualquer lugar, você tem que fazer praticamente pelo celular, por canais, por máquinas. Não tem mais tanto elemento humano. Então, a tecnologia ela veio para ficar, a comunicação ela se torna efetiva e assertiva. Perfeito. E cada vez mais, né? Um caminho sem volta, né, Vanessa? Ainda bem. Exatamente. Como engajar o outro lado, né? Quem comunica, comunica para alguém. Como engajar esse público condominial, assim, para prestar atenção, para contribuir? Como que tu faz, assim, na prática? Olha, na prática, os meus comunicados são bastante concisos, objetivos e bem redigidos. E todos eles eu trago uma imagem. Então, a pessoa efetivamente vai receber aquele comunicado, ela vai receber aquela imagem. Pela imagem, ela já vai saber do que se trata praticamente. E eu trago a comunicação a ponto da outra parte não ficar com dúvidas. Então, por isso que eu falo, tem que ser concisa, objetiva, né, com termos, se possíveis, sempre utilizar os termos que o próprio regulamento interno e a convenção do condomínio trazem, para ninguém alegar ignorância, tipo, aonde é que essa síndica está inventando isso? Da onde ela tirou isso? Veio da cabeça dela? Não, olha, os termos do comunicado, sim, mas está aqui, ó. Então, eu sempre utilizo tudo que tem de mais importante no condomínio, que são as próprias regras internas na comunicação, porque aí você facilita a vida do outro para ele não ter que buscar a ferramenta. Então, a gente traz tudo muito mastigado, né? Isso que é legal, você traz uma comunicação mastigada. Então, o morador, ele te pede algo, você já te dá sempre um pouco a mais. Ele pede alguma coisa, você responde algo além para que não surja a segunda pergunta e ele já se sinta satisfeita com a primeira, que a comunicação efetivamente chegue da forma que a gente quer que chegue, né? Para não ter que ficar fazendo o quê? Correção de comunicado, retificação de comunicado. E hoje, olha, isso é muito importante, porque tá difícil mão de obra interna nas administrações internas de condomínio. As pessoas pouco leem. Aquele que não lê, não fala bem e escreve muito menos.
Então, o síndico hoje, ele tem que fazer uma revisão muito apurada dos comunicados, por exemplo, que são enviados por funcionários, por exemplo, porque efetivamente você não pode correr o risco, é o seu nome que vai estar lá. E hoje a grande dificuldade de você fazer uma comunicação assertiva nos condomínios são as pessoas que você contrata, que muitas vezes não têm não estudaram muito bem português, sabe? Assim, e não leem muito. Hoje em dia quase ninguém lê nada. Sei, As pessoas gostam de sei ler bem. fofoca, né? As pessoas gostam de acompanhar a vida alheia e fazer fofoca. Né? Sei bem como é que é. É bem isso. E aí, quando a gente fala de comunicação, né, uma das formas é o tete a tete, é aquele que quer falar com o síndico, é aquele que quer a presença do síndico. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de estabelecer horários, estabelecer limites, e como que tu organiza isso dentre os teus tantos condomínios. Olha, eu vou falar para você, às vezes nem eu sei como eu organizo. Eu sei que eu organizo, dá super certo. Eu não levo lição para casa no dia seguinte, então todas as minhas tarefas do dia eu faço no mesmo dia, nem que eu tenha que dormir de madrugada. Isso acontece bastante, inclusive, né? As pessoas falam, Vanessa, você não dorme? Eu digo o suficiente, né? Então a minha resposta com relação a dormir é sempre o suficiente. É importante falar que esse relacionamento do síndico com o morador, esse olho no olho, a gente ficou tanto tempo por conta da pandemia sem poder ter esses relacionamentos mais pessoais, ele é imprescindível. No entanto, para aquelas pessoas que escolheram a carreira de sindicatura profissional, quando você só tem um condomínio, é mais fácil você ficar à disposição dos moradores dentro de um prédio, para atender os moradores, falar com quem precisar naquele momento. Quando você é síndico de vários condomínios, você tem que estabelecer algumas regras para que essas reuniões presenciais ou virtuais, elas ocorram. Então, olha só, eu não fico à disposição. A ficar à disposição é como se você não tivesse o que fazer. Porque quando você entra no condomínio, sempre tem várias coisas para você cuidar. Então, o meu relacionamento direto com os moradores, quando eu não estou no condomínio, nos dias de visita, é agendamento. E dá muito certo. Então, eu sempre procuro agendar as reuniões, porque tem que trazer as características de uma empresa. O síndico, a bem da verdade, é um CEO. Então, não é caso da mãe Joana, o síndico está aí? Não, ele não está, está trabalhando, a senhora tem que agendar um horário. Então, os meus atendimentos são agendados, atendo efetivamente todos os moradores, nunca deixei de atender a nenhum morador. E a minha comunicação com os moradores também é a seguinte, não atendo ninguém sozinha, nunca atendi nenhum morador sozinha. Todas as minhas salas de administração interna têm câmeras, porque existem pessoas que são perturbadas, loucas e malucas, e você nunca sabe qual é o tipo de comunicação que a pessoa da outra parte quer. Então, uma alerta que eu dou a todos os síndicos e as pessoas que estão assistindo é que tenham câmeras nas salas internas, da administração interna do condomínio, dos condomínios. Não atendam moradores sozinhos, sempre tenham testemunhas com você, porque, infelizmente, hoje pessoas estão meio descompensadas, descontroladas, e eu tenho colegas síndicos que foram atacados por moradores raivosos, então é sempre bom ter testemunha, câmera e a comunicação ficar sempre assim, olha, existe uma testemunha que acompanhou a reunião e ela ouviu o que eu disse, porque existem ruídos na comunicação também e existem pessoas também que são muito levianas e que você fala uma coisa e ela depois distorce, dizendo completamente outra. Então, sempre no presencial, testemunhas, câmeras que acompanhem a conversa, para que depois ninguém diga que a comunicação não foi aquela. E uma outra dica que eu também dou é a seguinte: façam atas das reuniões e sempre mostrem ao corpo diretivo o que foi feito, o que foi trazido, para que as pessoas tenham conhecimento, pelo menos o corpo diretivo, daquilo que foi realizado pelo síndico. Uma coisa importante, existem alguns condomínios que estão tratando os síndicos como se fossem empregados, exigindo, inclusive, antes das contratações, plantões.
Não, você obrigatoriamente tem que fazer plantão nos condomínios à noite, de dia. Primeiro que quem faz plantão é médico, é enfermeiro e é corretor de imóveis. Então, nós síndicos também temos que nos valorizar, não é? Marcar sim reuniões, nós temos demandas gigantes e responsabilidades maiores ainda, e nos valorizarmos. Eu não faço plantão em condomínio nenhum, porque plantão é sinal de que a comunicação não é assertiva, não é efetiva e que você está lá à disposição para limpar uma sujeira que você deixou no meio do caminho. Perfeito, muito bem colocado. E quais são os maiores problemas ocasionados por uma comunicação falha, mal feita? O que tu já viu assim que pode acarretar? Olha, acarreta em dissabor terrível e você é metralhado no grupo do WhatsApp. Os guerreiros do WhatsApp, eles começam a difamar o seu nome, eles começam a maltratá-lo. Às vezes o comunicado nem foi você que redigiu, por isso que eu falei da dificuldade de você ter pessoas trabalhando nos condomínios que saibam redigir comunicados. Corrijam, verifiquem, e mesmo assim, às vezes passa, porque às vezes o funcionário, você corrigiu um comunicado e foi lá e mandou errado. Aí você tem que segurar a onda, respirar, ter que reorientar o funcionário novamente, porque ele tem que prestar atenção, porque senão é o seu nome que fica manchado no grupo dos guerreiros do WhatsApp. Porque assim, e não é WhatsApp oficial do condomínio, do grupo de moradores, que são ferozes, que não perdoam, que maltratam, que xingam, ofendem e não sabem lidar com o outro. Pessoas de boa índole normalmente mandam no particular e falam: olha, dá uma olhadinha lá, Vanessa, foi um comunicado que não foi tão legal, dá uma olhada. Na mesma hora você vem, você olha, mas não é sempre assim. Infelizmente, eu percebo que é ínfimo o número de pessoas que querem colaborar com a gestão. Erros humanos efetivamente acontecem e a gente tem que ficar o tempo todo observando. Uma comunicação errada pode também trazer vários transtornos. Imaginem só, você tem uma festa dentro de um condomínio, você comunica a data errada e com os parceiros você combina uma data diferenciada. Um desencontro que vai causar um caos. Comunicação, por exemplo, de uma lavação de caixa d'água. Olha que coisa básica, coisa simples. Olha, a lavação da caixa d'água vai ser amanhã, no comunicado. E aí, a lavação é hoje, os moradores são pegos de surpresa, falta água, todo mundo começa a gastar demais. Então, são várias situações que uma comunicação ela pode ser desastrosa. Comunicações, por exemplo, que não respeitam a lei da LGPD, onde você, de forma errônea ou até inconsciente, expõe pessoas ou fatos que não deveriam ser trazidos. Isso também pode gerar o quê? Pode gerar, inclusive, até um dano moral. Então, a comunicação ela tem que ser de uma forma muito inteligente. Não tem como a gente não ter uma consciência daquilo que está sendo colocado. Hoje, não dá para você falar assim, puxa, eu errei. Não, você é uma pessoa contratada, você é paga para fazer uma gestão de qualidade e as pessoas que estão do outro lado, os moradores dos condôminos que elegeram você, que colocaram você ali para cuidar do patrimônio deles, eles não admitem esses erros, eles não admitem. Eles simplesmente vão te rechaçar, vão te criticar, isso, inclusive, pode minar completamente uma gestão. Exatamente. E te ouvindo aqui falar, sabe, Vanessa, eu estava concluindo e conseguindo entender por que o nosso time de marketing chamou você para falar desse assunto. Porque só pela tua comunicação, tu mostra que tu entende da coisa, né? Muito legal. Muito legal, obrigada, de forma muito fluida, né? Tu falou tudo que que a gente pensou em abordar e de fato tu é uma pessoa que se comunica muito bem. Muito obrigada por trazer tudo isso aqui essa noite. E aí, para a gente ir encerrando, eu queria que tu deixasse uma mensagem, se tu quiser deixar alguma coisa
mais direcionada, uma dica? Fica a teu critério. Olha, diante de todas essas abordagens, diante de tudo que eu falei, a minha dica a todas as pessoas que efetivamente estão na sindicatura, que querem seguir adiante, hoje o mercado condominial ele está muito desafiador, infelizmente muito prostituído também. As pessoas elas estão entrando no mercado, ingressando no mercado sem consciência daquilo que elas efetivamente estão prestes a enfrentar. E o que eu falo sempre saibam se posicionar, saibam que você é o síndico, que você é o responsável pela edificação, responsável pela comunicação. Tenham consciência daquilo que vocês estão comunicando e a forma, talvez o mais importante é a forma de se comunicar. Existem vários meios aí disponíveis para que ninguém alegue ignorância àquilo que foi comunicado. Se precisar fazer mímica, não tem problema. Se precisar usar o pombo-correio, não tem problema. Se precisar voltar ao retrocesso de mandar cartinhas por debaixo das portas, fazer banners, estou aqui, venham para as assembleias, não tem problema. O façam, mas estudem o público. Vejam para quem que vocês vão precisar se comunicar. Meu prédio tem muitos estudantes, meu prédio tem muitos idosos, meu prédio tem pessoas muito doutoradas, meu prédio tem pessoas mais simples. Quem são essas pessoas para quem eu vou ter que para me reportar? Quem são essas pessoas que eu vou ter que falar? E a forma, como eu disse, ela faz parte de toda a nossa vida, em qualquer ambiente, qualquer situação. Então, prestem atenção ao público, à forma, porque como nós dissemos aqui, existem muitos meios. Utilizem todos se precisarem, mas não deixem de se comunicar. Que lindo! É isso aí mesmo. E que bom que a gente teve aqui essa aula sobre comunicação, um assunto que vale para qualquer meio, como eu falei no início, muito bem colocado para qualquer tipo até de relacionamento, né? E obrigada, viu, Vanessa, mais uma vez. Que honra a gente poder ver mulheres assim se destacando, trazendo força, trazendo sabedoria, conhecimento, experiência e amor e paixão por esse mercado, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento em meu nome, em nome do Banco Condoconta. Espero que oportunamente a gente possa conversar algumas outras vezes ainda, tá bom? Será um prazer. Sucesso! Obrigada, será um prazer. Pode contar comigo para o que você precisar. Foi uma honra estar aqui essa noite. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Bom descanso. E, pessoal, para quem esteve conosco, obrigada pela presença. Mais uma noite aí de live. A gente procura, né, encontrar a dedo convidados especiais para realmente trazer aqui conteúdo e uma conversa boa, agradável e fluida para vocês. Obrigada, boa noite, bom descanso a todos. E para quem ainda não conhece o Condoconta, dá uma passadinha no nosso site. Faz uma simulação de economia lá que vocês vão ver quanta coisa boa a gente tem por aqui. Um beijo a todos e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Vanessa, beijão. Beijo, tchau, tchau.